Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Amém? São 4h05 da manhã. Este é um horário bom da gente começar a louvar a Deus e ter contato com a realidade do Espírito Santo, aleluia, que habita em nós com a palavra. É momento de silêncio, é momento de contemplação, é momento da gente preparar o nosso coração para um dia cheio de vitória. Ninguém faz isso de qualquer jeito. É preciso preparação, é preciso criar um clima para Deus. Não é verdade? Para que a gente possa receber do Senhor. Por que receber do Senhor? Porque tudo no mundo espiritual, tudo na relação com Deus é fluxo. Tudo é fluxo. Nós recebemos fluxo de entendimento. Fluxo, derramamento do Espírito. Aleluia. Amém? Isso é maravilhoso você pensar todo dia. Porque quando o ser humano acorda por si mesmo, ele percebe que ele está meio seco, ele precisa entrar na atmosfera do recebimento, da glória. E quanto mais o crente faz isso, mais ele fica destro, mais ele fica preparado, mais ele fica rápido no recebimento do entendimento. Para alguns, essa linguagem que eu estou usando é completamente estranha, mas para outros, eu entendo isso aí, pastor. Eu entendo quando eu entro na presença de Deus e quando eu começo a receber o download da glória, do entendimento, do Espírito falando. O Espírito está ensinando coisas novas todos os dias. Por que novas? Porque o Senhor, nosso Deus, não gosta de coisa mofada. Já falei isso em outros áudios. Repito a ciência da repetição. Deus não gosta de coisa mofada, Ele é o Deus do novo, diário, não é? Desse novo a cada dia. Entendeu? Deus quer te dar uma coisa nova no entendimento hoje, porque o dia é novo, o desafio é novo, a batalha é nova, e Ele te enche com a novidade de um maná celestial diário. Graças a Deus que a gente não vive com coisa mofada, a gente não vive com ontem. Este é o dia do Senhor. Amém? Este é o dia da nossa salvação. Por quê? Porque salvação não é uma coisa somente passada. Um dia eu fui salvo. Não. Salvação também é presente. Eu estou sendo salvo todos os dias numa medida nova e maior, gloriosa de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então hoje eu quero falar com vocês um assunto que está no meu coração, sabe? Deus tem colocado esse assunto aqui dentro do meu coração, tem derramado em mim uma coisa poderosa para eu falar sobre esse assunto que muita gente não para pensar. Aliás, tem muita gente que não gosta de pensar, que é o privilégio da gente envelhecer com Deus. Aleluia. Olha aqui, o privilégio da gente ir envelhecendo com Deus. Que bênção. Eu vivo um tempo na minha vida em que eu às vezes me pergunto, Senhor, por que eu já não nasci com essa idade que eu tenho hoje? Por que eu não tenho essa idade desde a mocidade? Por que eu não tenho esse meu estágio desde a minha adolescência? Porque a gente chega um momento na nossa vida em que se a gente anda com Deus, se a gente vai recebendo do Senhor instruções através das pancadas da vida, das lutas, das quedas, dos tropeços, das pauladas, das caras na porta da vida que a gente vai dando. E tantos fracassos, e tantas tentativas, e tantos erros. A gente tenta com tantas tentativas e erros,
mas a gente vai aprendendo um caminho divino, entendeu? Chega um momento que a gente, ao invés de ficar pior como velhos, como pessoas que vão envelhecendo, Deus começa a dar uma doçura na nossa alma. Deus começa a dar uma pacificação de entendimento. Nós começamos a ganhar substância, pacificação divina. Nós podemos olhar as coisas de uma posição que os jovens ainda não conseguem enxergar. Eu quero dizer para você uma coisa que é uma grande verdade, que na Bíblia, a Bíblia Sagrada é um livro oriental, de uma cultura oriental, que é diferente da cultura ocidental. Na cultura oriental, a velhice é uma coisa honrada demais. Os velhos, as pessoas idosas, que são chamadas de anciãos. Então guarda essa palavra aí, ancião. O que é um ancião? Ancião significa pessoa idosa, pessoa com idade. São pessoas supervalorizadas, são respeitadas, são honradas, são veneradas. Isso na mentalidade oriental. Por quê? Porque se vê nelas um conteúdo poderoso de experiência, entendeu? De experiência daquilo que é válido, daquilo que não é válido, do que funciona, do que não funciona, do que é princípio imutável e daquilo que é fútil. Olha só o que a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Esta instrução do apóstolo Paulo, obviamente, é uma instrução para os jovens. Por quê? Porque eles ainda estão naquela fase em que as paixões, o que significa paixões? Significam as emoções da mocidade, os desejos que são próprios de uma vida jovem, que são completamente diferentes das paixões e dos desejos, das inclinações de uma pessoa madura. Fui jovem, fui adolescente e sei o que é ter paixão de adolescente, o que é ter uma vida cheia dos mais intensos projetos e desejos e vontades de tudo. O adolescente, o jovem, pode ser repleto de intenções e de planos. Ele pode ter um plano a cada 2 horas, ele muda de plano. Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo. São tantos desejos, são tantos sonhos, muitas vezes, né? E muitas vezes esses desejos são completamente carnais, são completamente despovoados de sabedoria, de entendimento e geram muita dor de cabeça, né? Muito problema. Não é verdade? Então a palavra de Deus diz: foge dessas paixões e aprende com a palavra de Deus e aprende com os velhos. Porque na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Deus estava disciplinando o povo dele a respeitarem
os anciãos, os velhos, os maduros, os cabeça branca, que a Bíblia chama o cabelo branco de cãs. Cãs, a palavra cãs na Bíblia não significa cadela, cadelas. Cãs é um português arcaico, antigo, que significa cabelo branco. Então olha só como que Deus deu um mandamento para o povo de Israel, que está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. O mandamento era o seguinte: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? O que Deus está ensinando para o povo dele? Olha, eu quero uma coisa do meu povo. Quando um ancião, um velho, um cabeça branca entrar na sala, todo mundo fica de pé. Eu quero que todo mundo se levante diante das cãs. Diante das cãs te levantarás, diante da cabeça branca, diante do idoso. Vocês ficarão de pé na entrada dessa pessoa e depois vocês se assentarão. O que é isso? Significa que Deus estava honrando a sabedoria de gente velha. Estava colocando essas pessoas como autoridade sobre todo o povo de Deus. Que diferença, né? Desse mundo ocidental perdido, em que as pessoas idosas, velhas, são desprezadas, né? São muitas vezes rejeitadas. Não existe honra para o velho no mundo ocidental. Não é verdade? Você vê isso aí nos metrôs, nos trens. Ninguém se levanta para o velho se assentar. Ninguém pega na mão do velho para ajudá-lo a atravessar uma rua. Ninguém se levanta no sentido moral diante do velho e fica com reverência diante de uma pessoa idosa. Eu desde pequeno aprendi isso na Bíblia. Eu reverencio muito as pessoas idosas. Eu amo os velhos. Eu procuro escutá-los, eu procuro ouvi-los. Muitas vezes eles falam pra caramba. Mas muitas vezes eles trazem para nós a ciência e o entendimento da vida. Amém? Então, por que eu estou falando isso hoje? Porque eu sinto que no meu coração a gente tem que aprender a envelhecer com doçura, com alegria. A gente tem que aprender a assumir que a vida vai passando. E tem que assumir isso com graça. Entende? Eu quero dizer para você o seguinte: no mundo ocidental, envelhecer parece uma vergonha. O mundo ocidental é ensinado que a velhice é vergonhosa, que ter cabelo branco é feio, todo mundo quer pintar, todo mundo quer mudar a cara, todo mundo quer se mumificar com plástica, com botox na boca, para que não pareça idoso, para que não pareça que está amadurecendo. Pastor, o senhor é contra a vaidade? Eu sou contra a vaidade. A vaidade no sentido de que ela é vã. Não sou contra, todavia, né, cuidar da aparência. Não é isso que eu estou falando, né? Principalmente as mulheres que gostam de cuidar da sua aparência. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é o seguinte: existe uma idolatria por essa ideia de que ser velho é horrível e de que a gente tem que sempre, entendeu, querer ter uma fachada falsa de juventude e que não existe honra
no amadurecimento. É isso que eu estou trazendo para vocês nesse dia. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, tenha 30 anos de idade e fala, cara, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem a ver que você já tem que aprender desde agora essas palavras divinas. Se você tem 30 anos de idade, se você tem 20, 25 anos de idade, aprenda com a Bíblia a olhar para os mais velhos com reverência de Deus. Olha como que Deus coloca o nome dele quando ele fala esse versículo. Eu sou o Senhor, ou seja, sou eu que estou mandando você honrar a gente velha. Eu sou o Senhor. Diante das cãs te levantarás, tá vendo? E honrarás a face do velho. Amém? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque na minha própria experiência de vida, eu falei para vocês no início desse áudio, eu gostaria de ter começado com a idade que eu tenho hoje. Eu sei que é impossível, é uma coisa maluca, hipotética, mas eu acho que eu não estou sozinho nesse pensamento. Eu poderia reunir comigo aqui milhares, talvez milhões de pessoas idosas, coroas e maduras, que poderiam dizer assim, cara, que momento glorioso a gente está vivendo na vida, né? Porque na minha idade, eu não sou um cara jovem, mas também não sou muito velho. Eu estou naquela fase do maduro, né? Do maduro, do cara que está caminhando para a velhice, mas ainda tem um resquício de juventude ainda. Sabe esse cara que está passando a transição do maduro para o velho? Mas como a palavra de Deus ela está no meu coração, eu aprendo que, assim como sempre eu aprendi a honrar os velhos, Deus hoje me dá a bênção de envelhecer com muita graça e com muita alegria no meu coração, de me assumir a cada dia como uma pessoa que vai se aproximando da idade da sabedoria, da idade do entendimento, porque é isso que Deus quer fazer com você jovem e com você que já está maduro, né? Fazer com que a gente que ande com Ele, a gente aprenda a ser uma enciclopédia viva de Deus, onde as pessoas venham para nos consultar. Olha que coisa gloriosa. Que não olhe para a gente com desprezo. Ah, esse velho. Sabe essa cultura ocidental do desprezo ao velho? Não, mas que olhe para a gente e fala, esse cara é o cara, eu quero eu quero conversar com ele, porque eu não ganho nada em conversar com gente imatura, com gente que não tem substância, que não tem experiência, que não tem firmeza, não tem fibra. Ainda está, sabe, tecendo as primeiras fibras. Não, eu quero gente com fibra, gente que já sofreu, gente que já apanhou, gente que já sabe o que é a vida. É interessante isso na palavra de Deus. É interessante ver, irmãos, que isso, né, essa mentalidade bíblica a respeito da glória, do amadurecimento com Deus e do envelhecimento com Ele, é uma pérola gloriosíssima de Deus para nós. Quem tem essa visão nunca enxerga a velhice como essa cultura, mentalidade ocidental enxerga. Entende? Por exemplo, deixa eu falar para vocês, eu aqui nos Estados Unidos, estou vivendo aqui há 24, já vai para 25 anos que eu estou por aqui. Sinal que eu vim para cá com, sei lá, perto dos 40, 38, 37 anos de idade. Vim para cá. Aí estou aqui com 37, daqui a pouco 40 anos e tal. E aqui nos Estados Unidos, as pessoas idosas, quer dizer, os seniors, eles chamam de seniors,
são pessoas de 55 anos para cima. E essas pessoas de 55 anos para cima, elas começam a ter alguns privilégios aqui nos Estados Unidos. Tem descontos. Tem descontos especiais, tem alguns privilégios. Uhum. E se você é como eu, a gente tem a tendência de olhar para a gente sempre com o mesmo espírito da juventude, né? Porque o espírito é uma coisa jovial, né? Mas um dia eu estava numa loja, fui pedir um café, um lanche, alguma coisa, e eu ouvi pela primeira vez a seguinte frase: o senhor quer um desconto de sênior? Aquilo foi um choque. Foi um choque para mim. Falei, what? Ali eu comecei a perceber o seguinte: o cara já estava percebendo que eu era um maduro, que eu era um madurão. Entendeu? Foi ali o meu primeiro encontro com o olhar alheio a respeito do meu amadurecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: é inevitável que a gente vá amadurecendo e que as pessoas de repente comecem a perceber que a gente já não é mais moleque, que a gente já não é mais menino, a gente já não é mais jovem, a gente começa a ficar madura, a gente já começa a ficar, né, coroa. E tem gente que odeia isso. Não me chame de senhor, não me chame de coroa. Não levante para eu sentar, não me coloque na fila do idoso, não me dê o passe de benefício do metrô, do ônibus, não me dê nada disso, porque eu sou jovem. Não. Nós precisamos aprender a glória, o prazer, a bênção de amadurecer sem essa crise. Porque, pelo contrário, Deus ensinava o seu povo. As pessoas tinham vontade de envelhecer para ser honradas. Essa é a mentalidade do Oriente. O Ocidente fala, eu não quero envelhecer. O Oriente dizia, quanto mais envelhecer, mais posição eu tenho. Mais governo eu tenho. Mais influência eu tenho. Olha que coisa maravilhosa. Uhum. Você quer ver como que isso é verdade? Deixa eu ler para você um trechinho de Isaías. E você vai entender como que isso é uma grande verdade da parte de Deus. Uhum. O povo de Israel estava num momento muito difícil e pecava muito contra Deus. Muito contra Deus. Quebrando todos os seus princípios e tal. E Deus, então, fica virado naquele tempo antigo, do Antigo Testamento, e trazia castigos de correção sobre o seu povo Israel. E nessa passagem aqui de Isaías capítulo 3, Deus está prometendo através do profeta o seguinte: eu vou punir esse povo. Vou trazer uma punição para Israel. Por quê? Porque eles só queriam saber, sabe, de gente jovem no governo. E além disso, eles pecavam dia e noite contra Deus. Então Deus resolveu preparar um prato punitivo para eles, que dizia o seguinte, presta atenção no texto: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Aqui Deus está falando o que ele vai tirar do povo para o povo sofrer. Uhum. Deus tirará o valente, tirará o soldado, tirará o juiz, tirará o profeta, tirará o adivinho e tirará o ancião. Olha só, percebe como que o ancião, o velho do povo de Israel, os velhos do povo de Israel, Deus está tirando como uma forma de castigo para o povo. Você está entendendo? É uma forma de castigo não ter gente velha, não ter gente idosa, não ter gente com sabedoria, não ter gente com experiência
no topo das cabeças, para que haja instrução. E eu tirarei o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e tirarei o eloquente, a pessoa que fala com sabedoria. E aí eu vou dar umas outras coisas para o meu povo. Eu vou dar jovens por príncipes. Olha que castigo que Deus está trazendo aqui. Eu colocarei jovens por príncipes, governadores, presidentes. Vocês querem isso? É isso que vocês querem? Então eu colocarei jovens, meninos, crianças, está aqui, ó. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Crianças no sentido de gente sem maturidade alguma, sem sabedoria, gente burra e estúpida com a idade. E sabe o que está acontecendo hoje? Exatamente isso. Existem pirralhos que estão mijando nas fraldas e estão na internet, querendo dar conselhos e querendo ser instrutores e querendo ser conselheiros e querendo ditar o caminho da vida e querendo ditar o caminho das tendências e querendo ser influenciadores, entendeu? E Deus olha do céu e fala assim, este é o castigo para essa sociedade. Porque esses pirralhos estão estragando a juventude toda. Estão formando uma legião de gente demente, de gente sem mente, do ponto de vista de Deus. Vocês estão entendendo? Então, queridos, eu queria que vocês pensassem que com Deus as coisas funcionam de uma maneira diferente. Deus honra a sabedoria e Deus honra os anciãos. Deus honra gente de experiência, gente de fibra, gente que já sofreu, gente que tem o que contar. Gente que fala, ei menino, você não sabe de nada. Esse caminho que tu tá querendo seguir aí, bichinho. Eu já conheço de cor e salteado, menininho. Você não sabe de nada. Sabe? Por quê? Porque Deus une a sabedoria espiritual com a sabedoria do idoso, da vida humana idosa. Isso é muito, muito, muito forte aos olhos de Deus. Então, queridos, por que eu estou trazendo essa mensagem hoje para você? Para que você aprenda duas coisas. Se você é jovem, você tem que aprender a honrar gente de experiência, gente que quando fala, você para escutar. Você coloca toda a empáfia da tua presunção debaixo dos teus pés e honra a Deus, falando assim pro velho, fala que eu te escuto. Se você é jovem. E se você está envelhecendo, se teu cabelo está ficando branco, se as rugas estão chegando no teu rosto, ao invés de você ficar desesperado, entendeu? E virar um poço de botox e preocupado que alguém te chame de tio, de tia, saiba o valor do amadurecimento diante de Deus e diante de pessoas sábias. Saiba esse valor. Por quê? Porque isso é valoroso. Amém? Isso é valoroso demais. Olha só o que diz em Isaías capítulo 9, versículo 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. Quem são os cabeças mesmo? O ancião, o cabeça branca, o idoso. É o que ele está dizendo. Agora, o profeta que ensina mentira, ele é a cauda. Está vendo só? Quanta gente hoje está querendo ser profeta, entendeu? Mas não quer ser idoso. Quantos meninos
querem ser atrevidos a ponto de serem profetas de Deus, boca de Deus, e que estão no chinelo de gente idosa, de gente que não tem título nenhum, mas que tem a autoridade espiritual e moral da parte de Deus. Isso honra a Deus. Deus não honra fedelhos. Deus honra gente que tem as marcas de Deus no corpo e na alma, na mente, que tem as marcas do chicote da vida, da experiência, da dor, do enfrentamento. Aleluia. Amém? Então eu creio que essa é uma mensagem para nós, sim. Que nós precisamos estar todo dia aprendendo todos os princípios de Deus. E esse é um dos princípios poderosos de Deus. A honra, a sabedoria da meia-idade para frente. Então tira da tua cabeça o terror e o pavor de ir amadurecendo. Tira da tua cabeça essa visão perversa desse ocidente caótico, diabólico, que injeta na cabeça da sociedade de que envelhecer é uma desonra, é uma coisa feia, é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que eu nunca quero parecer maduro, velho. E vai pacificando a alma. Traz paz no coração, dizendo: aleluia, Senhor. Eu não troco a minha idade pela juventude que eu tive. Eu não troco. Se alguém me perguntasse: você quer voltar lá atrás? Deus me livre. Quanta cabeçada, quanta besteira, quanto erro, quanto pecado, quanto tropeço, quanta falta de preparo, quanta falta de entendimento, quanta falta disso e daquilo. Deus me livre, me guarde. Quão precioso é o ponto que eu tenho chegado. Aleluia. Quão precioso, né? São os meus cabelos brancos. Você vai falar assim: pastor, você é careca. Sou careca, filho, porque eu raspo a cabeça. Mas se eu deixar, vai aparecer um monte de cabelo branco. Quão precioso, Deus, é poder envelhecer contigo. Quão precioso, Pai, é poder ganhar experiência. Como disse Moisés num salmo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu vá alcançando um coração sábio, um coração pacificado de gente de Deus, um coração em que as pessoas possam vir e achar refúgio, como deve ser um ancião. As pessoas jovens, os mais jovens, falam: por favor, me dá uma palavra, me dá um ensino, me dá um conselho, me dá um norte, porque eu estou perdidaço. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a buscar isso de Ti, a sermos esse esteio no meio dessa juventude tão desnorteada, tão perdida, tão amalucada, que agora não consegue ter nem identidade. Um dia são uma coisa, outro dia se sente outra coisa, daqui a pouco se sente outra coisa. Deus amado, ajuda-nos a sermos essas colunas que o Senhor coloca na igreja e no mundo, para que a gente possa envelhecer com honra e com gratidão e dizer: muito obrigado, porque eu estou envelhecendo com Cristo, porque o envelhecimento com Cristo, ele é poderoso em dois sentidos. Aleluia, Senhor. No sentido de que a gente vai ganhando essa autoridade divina na terra e que a gente vai se aproximando de uma passagem de nível para o reino celestial de vez, para que nunca mais haja velhice. Aí sim, não haverá mais velhice.
não haverá mais o envelhecimento, porque a glória do Senhor encherá a nossa vida e nós seremos absorvidos pela vida eterna, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar você através dessa mensagem e que você possa ponderar muito nisso, valorizando a sua vida a cada dia, sabe? Fugindo de paixões erradas da mocidade e honrando a experiência de gente que vai adquirindo fibra, substância de Deus na alma, no coração. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva para receber uma palavra de sabedoria todos os dias, né? Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e faça seu comentário aí embaixo, que eu sempre leio todos os dias. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.